Oi, valeu, caramba. Fala aí, galera, de buenas! Dando continuidade na saga para complementar o nosso PCzinho secundário branco, que foi montado com peças do AliExpress com todo o poder do dragão chinês milenar. Uma das últimas adições foi esse monitor MSI Optics branco, que é bem raro de achar conteúdo dele, mas em breve deve sair análise. Mas além desse monitor brabíssimo, tem alguns complementos menores do setup que eles ainda não estavam branco, e me veio à vontade a ideia de tentar pintar eles mesmo não sabendo absolutamente nada de pintura. Como dá pra ver aí, o suporte articulado no microfone, o suporte do headset, eles estavam destoando, né? Ainda não estavam na cor que foi criado o setup. E nesse take acabou faltando mais outro item que estava na mira para ser pintado, era a light bar. Então, basicamente, esses 3 itens vão ser o teste de um pintor de primeira viagem. Eu vou repassar aí como eu fiz, como ficou e o que eu aprendi nesse caminho de pontos positivos e negativos da forma que eu pintei. Vamos começar então, mas antes eu quero fazer um acordo sério com vocês, galera. Saca só aí na tela, essa é a linha do tempo desse vídeo aqui que você tá assistindo. São praticamente 2 horas de vídeo que eu vou ter que resumir, editar, acelerar para ficar mais dinâmico para você assistir. Ou seja, olha o trampo gigante que o produtor de conteúdo tem, né? E esse vídeo, ele vai acabar aí por entreter uma galera, pode dar ideia, pode passar informação. Então, eu só te peço para tu deixar o like e te inscrever aqui no canal, que isso é muito, mas muito importante pro produtor de conteúdo. E tu fazendo isso já vai estar me ajudando com um incentivo gigante, porque independente de ser trabalhoso e demorado, eu sempre vou fazer o meu melhor para te ajudar e ajudar geral aí do outro lado, beleza? E aí então as 3 peças que vão para pintura e algumas partes, como eu não queria pintar, eu já revesti de fita adesiva, né? Como por exemplo o fio da light bar, né? Porque não é uma boa ideia tu pintar coisas maleáveis, né? Coisas que dobram, porque isso vai fazer a tinta quebrar. E nessa mesma ideia, eu não vou pintar as molas do suporte de microfone, eu só não envelopei porque eu vou tirar elas na hora de pintar. Falando um pouco da tinta, eu escolhi uma versão spray de uso geral na cor branca fosco da marca Smart Color e que inclusive tem secagem rápida, o que já facilita, já ajuda pra mim que sou um pintor noob. Um tópico interessante agora, tratamento da peça antes da pintura, galera. Pessoal que manja, ele recomenda que tu passe uma lixa, depois tu vai limpar a peça, passar ali umas camadas de primer para servir de base, depois tu pinta e depois tu passa verniz. E mesmo sabendo de tudo isso, eu resolvi só limpar e pintar, metendo louco mesmo. E mais pra frente no vídeo eu conto por que eu decidi fazer dessa forma, como ficou e a consequência da minha escolha. E a limpeza aí sendo feita com uma flanela e álcool, que já é o mínimo, né, antes de pintar. Isso já vai ajudar a tinta a aderir melhor no material e sem ficar ali misturando com impureza, sujeira ou um aspecto diferente na pintura se tiver pó, terra ou algo do tipo. Depois de girar e agitar a lata um pouco para misturar a tinta, sempre testa antes em algum lugar para ver se o spray está funcionando certinho e assim não ter erro na hora de começar. E eu apresento aí a minha cabine de pintura importada da Itália, inclusive a mesma usada pela Lamborghini na pintura dos carros. E invejosos vão dizer que é uma caixa de gabinete aberta, mas isso não é verdade, é fake news. Então, começando o trampo, e o que a galera que manja recomenda é tu pintar ali com uma certa distância entre a lata e a peça, mais ou menos ali a partir de uns 10 centímetros, e com movimentos de um lado só, o que nem sempre vai dar, né, por conta do espaço que tu tem disponível ali para movimentar a lata e por causa do ângulo que tu precisa pintar. Então, às vezes tu acaba burlando essas regras, mas pelo que eu aprendi na prática, o principal mesmo é não pintar muito perto, porque senão vai começar a formar acúmulo de tinta, vai começar a ter gotas ali e escorrer, e daí você vai perder o controle e vai virar uma bagunça. Esse processo ele vai ser repetido ali em 2 ou 3 demãos, mas daí o cara avalia na hora, né? Se 2 já tiver bom, beleza, mas se não tiver, mais uma camadinha de tinta ali já resolve. Só fica ligado que se for muita coisa que você vai pintar, talvez uma lata só não dê conta. Se precisar de mais, é de boa, essa tinta é barata, uns 25 conto cada lata mais ou menos, e como eu disse, né, ela tem secagem rápida, então a cada 5 minutos dá para pintar de novo, e para poder tocar, para poder pegar o que você pintou, é a partir de uns 30 minutos de espera. Vou passar agora uma dica bônus com base num erro que eu cometi, infelizmente. Então, eu tava pendurando
enfiando as peças dentro da cabine de papelão e até aí tranquilo, é uma boa ideia, né? Porque facilita para pintar e para secar, mas eu tava ali de boa pintando suporte de microfone, mas o compensado, né, a madeirinha que eu tava usando ali para segurar, para pendurar, ela quebrou e encheu a pintura de pedaços de madeira, ou seja, ferrou geral, contaminou a pintura e eu tive que passar um pano úmido rapidão ainda com a tinta molhada para conseguir tirar e eu consegui, mas a tinta ficou marcada, ficou com várias imperfeições e eu tive que gastar mais tempo e mais tinta para tentar arrumar. Então a dica é, quando for pintar, tudo que for fazer parte ali do teu espaço de pintura tem que estar limpo e tu tem que garantir que tudo que tu vai usar para apoiar, para pendurar, não vai quebrar e não vai sujar tua peça. Quanto mais controlado for o ambiente da tua pintura, melhor. Até se for fazer na rua e, por exemplo, pegar um vento ali com terra, pode estragar teu trampo. Então, a dica é planeja bem o local da tua pintura para ficar bem controlado, beleza? Nesse ponto aí, por enquanto, usando de fundo o setup principal e a pintura foi concluída com sucesso e esse foi o resultado final. Aí mostrando a light bar e até aí inclusive tava com envelopamento de fita que eu não tirei e para alguém que nunca tinha feito pintura desse tipo de item, né, de coisa de setup, eu achei que ficou bem bacana, né, para complementar o nosso outro setup lá, que é o setup branco. E agora é a vez de passar pelo suporte de microfone, que mesmo depois daquele acidente de percurso deu tudo certo, né? O nível da pintura tá bom, né? Pelo menos ele vai quebrar o galho. E agora é colocar de novo as molas no lugar para deixar ele funcional ali para depois colocar o microfonezinho. Colocando os dois lado a lado para fazer uma comparação, por mais que eles tenham diferença de material, né, enquanto o suporte de microfone ele é principalmente construído em metal, a Lightbar ela tem mais peças de plástico. Mas mesmo assim, mesmo com essa diferença de material, eu achei que a cor dos dois até que ficou bem equilibrada, né, ficou bem equiparável ali o tom de branco e isso já é um ponto positivo para nossa pintura. E agora vem a parte da consequência. Eu escolhi pintar da forma mais barata e rápida possível, só limpando e pintando, como eu comentei no começo. Então, não lixei, não fiz camada de primer, não passei verniz e o ponto negativo disso é que a tinta fica frágil. Aí, como exemplo, né, o suporte de headset que eu também pintei, e ele começou a soltar a tinta como se ela ainda tivesse molhada. Só que não tava, né? O bagulho já tava pintado há mais de dia e mesmo assim tava acontecendo isso aí nessa superfície lisa. E até o Fofuxo veio fiscalizar com uma cara de nojo pra dizer que o trampo tava ruim. Isso aqui é uma porcaria! Tava ruim. Agora parece que piorou. Com isso, o negócio é o seguinte, se tu tá afim de fazer uma pintura igual a essa, né, em coisas que tu não vai precisar ficar tocando, mexendo toda hora, dá pra fazer assim, de boa. Mas, se tu for pintar ali uma coisa que toda hora tu tem contato, é melhor pra garantir, pelo menos tu tentar colocar um verniz depois de pintar pra durar mais a tua pintura. E nos outros dois, eu não tive muito problema porque o material é diferente, a tinta aderiu e secou melhor. Ainda assim, a pintura neles também ficou frágil, mas não ao ponto de derreter. O cara só não pode raspar nada pra não descascar. Mas nisso, de boa. Até porque o único ponto da Lightbar que eu não pintei foi justamente os botões Taut das laterais. E não pintei para não diminuir a sensibilidade magnética e não desgastar a tinta com o toque. Já o destino do suporte de headset foi ser deixado de lado, já estava nos meus planos porque eu queria usar o espaço que ele ocupava em cima do meu gabinete para outras coisas, então eu peguei alguns complementos, incluindo um suporte de parede feito em impressora 3D com fixação em fita 3M. Falando em suporte, descolamos também aí um suporte de joystick duplo feito em chapa de acrílico que veio com bucha e parafuso, mas nesse eu que coloquei uma fita 3M porque ia ser desnecessário furar a parede por um peso tão leve. E para fechar o complemento no capricho, peguei um rolo de fita velcro branca para cortar e dar aquele acabamento na passagem de fios do microfone. Chegando no nosso setup branco, tudo em cima da mesa, bagunça pegando firme, mas vamos instalar tudo de novo e colocar os suportes.
E aí galera, rapidão, quase finaleira do vídeo e tu não deixou o teu like nem te inscreveu ainda, então já te inscreve pra dar aquele apoio pro teu amigo aqui e com isso eu prometo cada vez mais criar mais conteúdo pra ajudar geral aí do outro lado, fechou? Aí, já finalizando, só acabamento, abrir o pacote de fita para medir o quanto vai precisar ali para prender o fio e depois cortar em pedaços iguais para fixar em todo o suporte. Tudo resolvido e instalado e esse foi o resultado final. E lado a lado, né, a comparação do antes e depois e time, na real, pô, confesso que eu gostei demais do resultado, porque além de estar mais organizado, ele ficou mais aesthetic. Mas sério, mesmo que seja ali só detalhes que foram pintados, que foram mudados, sabe quando tu olha e parece que tá mais redondinho, parece que as coisas estão encaixando melhor? Então, assim que eu vi, e no fim eu achei que valeu muito a pena, né, eu ter me metido a pintar, mesmo sem saber o que eu tava fazendo, e nisso também eu já economizei uma grana, né, porque eu não vou precisar comprar algumas dessas outras coisas já na cor branca, até porque algumas são difíceis de achar, então já resolvi tudo e eu achei que ficou com um resultado muito bacana. Mas então é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dica, se você tem alguma dúvida, qualquer coisa, eu tô à disposição para tentar te ajudar e eu tô deixando o card aí no final de um vídeo onde esse PC foi montado, né, quando chegou as peças e tal. Se tu quiser ver como começou, passa lá nesse outro vídeo para dar uma olhada. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado com informação, entretenimento ou tenha te trazido alguma ideia pro teu setup. Os links vão estar na descrição, tanto os links dos produtos utilizados no setup como o link da tinta também, se você quiser se aventurar de pintor. Valeu demais mesmo por acompanhar. Um grande abraço e até daqui a pouco no próximo vídeo.